Da tribuna da Câmara, o deputado Gustavo Gayer ironizou as tentativas dos colegas esquerdistas de vender uma narrativa, mesmo contra todas as evidências. Ele ironizou: "Eu venho fazer um convite para os parlamentares da direita, os que pensam por conta própria, os que não são vassalos do crime organizado, que tenham um pouco de empatia e compaixão. Está sendo um ano muito difícil para os nossos colegas da esquerda, que passaram os últimos anos, na verdade toda a sua carreira política, dizendo que a esquerda era para ajudar os mais pobres. E de repente o desemprego aumenta, a inflação sobe, diante do governo do chefe da facção criminosa. Usaram exaustivamente o discurso da proteção do meio ambiente e nos primeiros meses do ladrão que ocupa a carreira presidencial, há recordes de desmatamento na Amazônia e no Cerrado." O deputado disse: "É só olhar para os rostos dessas pessoas para ver que eles estão sofrendo quando percebem que venderam uma imagem e o Lula está destruindo o nosso país e se veem obrigados a defender o seu chefe, que é indefensável. Quando vossas excelências sobem a esta tribuna e cometem o atrevimento de falar as verdades, isso machuca a mente, o coração dos nossos colegas da esquerda." Gayer apontou que a empatia seria especialmente necessária nesta semana pelo tamanho do absurdo que o governo Lula tenta aprovar. Ele disse: "O chefe deles quer aprovar um projeto, uma reforma tributária que vai simplesmente aumentar a oneração da cesta básica, vai causar mais fome no nosso país, vai centralizar toda a economia na mão do chefe da facção. Muitos desses nossos colegas, coitados, são candidatos a prefeitos em suas cidades, em seus estados, e agora têm que apoiar uma reforma tributária que vai tirar deles, enquanto possíveis prefeitos, o direito de gerir os seus municípios. Pensem o quão deve ser difícil viver defendendo esse lado da ideologia. Deve ser muito difícil." O deputado afirmou: "Eles têm a imprensa do lado deles, mas mesmo assim não deve ser fácil ter que apoiar uma reforma tributária que vai acabar com o nosso país." A crescente restrição de direitos fundamentais é um dos sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido com medidas arbitrárias, como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Atualmente, o jornal tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos, a intenção é impedir o funcionamento do jornal, privando-o de sua fonte de renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Antes de começar a minha fala hoje, nessa semana tão importante para o futuro da nossa economia, eu queria fazer um convite aos meus colegas que sentam normalmente à direita do plenário, dos quais eu compartilho dos valores, princípios e da idoneidade. Eu gostaria que os senhores olhassem para os nossos colegas que sentam normalmente à esquerda desse plenário e tenham um pouco de compaixão.
Eu venho aqui fazer um convite para os parlamentares da direita, os que pensam por conta própria, os que não são vassalos do crime organizado, que tenham um pouco de empatia e compaixão. Está sendo um ano muito difícil para os nossos colegas da esquerda, que passaram os últimos anos, na verdade, toda a sua carreira política, falando que a esquerda é para ajudar os mais pobres, e de repente a gente vê o desemprego aumentando, a inflação subindo diante do governo, do chefe da facção criminosa. Usaram exaustivamente o discurso da proteção do meio ambiente, e nós temos agora, nos primeiros meses do ladrão que ocupa a cadeira presidencial, recordes de desmatamento na Amazônia e no Cerrado, que tem que defender tudo isso. E eu sei que eles sentem muita vergonha, eu sei que muitos deles até gostariam de abandonar essa posição, de partir para o lado de cá, mas quem faz isso normalmente desaparece do mapa quando se trata da ideologia deles. Então tem um pouco de compaixão. São pessoas que estão sofrendo muito, é só olhar para os rostos dessas pessoas e a gente percebe que eles estão sofrendo quando percebem que venderam uma imagem e o Lula está destruindo o nosso país, e eles se veem obrigados a defenderem o seu chefe. Só que é indefensável. A verdade é que é indefensável. Então, quando vocês sobem aqui e cometem o atrevimento de falar as verdades, isso machuca a mente e o coração dos nossos colegas da esquerda. Então vamos pegar leve, principalmente nessa semana, gente. Essa semana onde o chefe deles quer aprovar um projeto, uma reforma tributária que vai simplesmente aumentar a cesta básica, vai causar mais fome no nosso país, que vai centralizar toda a economia do nosso país na mão do chefe da facção. Muitos desses nossos colegas, coitado deles, são candidatos a prefeitos em suas cidades, em seus estados, e agora tem que apoiar uma reforma tributária que vai tirar deles, enquanto possível prefeito, o direito de gerir o seu município. Pensem o quão deve ser difícil viver defendendo esse lado da ideologia. Deve ser muito difícil. Então eu volto a pedir para os meus colegas à direita do plenário: tenham um pouco de compaixão. Eles estão sofrendo. Basta olhar, olha lá. Eles estão sofrendo, meus amigos. Não deve ser fácil, mas lembre-se, é uma ideologia prisioneira. Aqueles que tentam se libertar dela desaparecem do mapa. Isso faz parte da história da esquerda e sempre fez. Então tenhamos um pouco de compaixão, vamos tratar essas pessoas com carinho, porque não deve ser fácil para alguém que fez o seu nome, chegou a uma posição política, defendendo ajudar os mais pobres, defendendo gerar emprego, defendendo proteger o meio ambiente, de repente ter que defender uma pessoa que está destruindo toda essa narrativa. Eles têm a imprensa do lado deles, é verdade, mas mesmo assim não deve ser fácil. Não deve ser fácil ter que apoiar uma reforma tributária que vai acabar com o nosso país. Obrigado, presidente. Olha, muito me preocupa essa condução dessa casa com relação a tudo que é tributário, porque tributário de fato é técnico. E nós temos visto com a quebra do teto de gastos, com o arcabouço fiscal, os deputados não sabem exatamente qual é o texto, mas se cria um movimento de mídia, de pressão de governo, de pressão de liderança partidária, e os deputados são coagidos aí com a manada. Cria-se uma manada de deputados, aí bom, vamos votar, porque é o momento, a mídia está dizendo que tem que votar, isso tem que ser a favor da reforma tributária, não tem que olhar os detalhes, porque se olhar os detalhes você está sendo contra o povo brasileiro. Meus amigos, a questão tributária é a questão mais fundamental das civilizações, é o contato da cidadania com o Estado. É onde que nós somos cobrados nosso contato com o Estado. Nós temos que se mobilizar exatamente por questões tributárias, porque é aí que justifica toda essa construção que hoje nos oprime. Então nós temos que entender esses detalhes. E agora fica a questão: temos tempo para revisar esses detalhes? Todos são favoráveis à reforma tributária. Sabemos que o atual modelo, não é nem modelo tributário, o atual conjunto de loucuras tributárias acarreta no Brasil ser um país muito atrasado no potencial de negócios. Sabemos disso. Mas aceitar um texto recheado de ideologia, recheado de estruturas novas, que vão vir a concentrar poder político em Brasília, com esse governo, meu presidente, com esse governo desqualificado,
que nomeia ministro corrupto, que é feito de corruptos, e vão dar mais poder a esse tipo de governo? Pelo amor de Deus, temos que olhar os detalhes. Esses detalhes são fundamentais. É exatamente isso que não está sendo dado tempo aqui. Esse presidente de Câmara, presidente Lira, não está dando tempo aos deputados avaliarem a reforma. Existem várias propostas de reforma, outras até sendo suscitadas ao momento que a gente discute. Mas nada disso está sendo dado o devido tempo. Queremos ter, podemos ter meses só de discussão de reforma tributária. Mas não, estão afogando a discussão com essa única proposta, que já tem resistências históricas, que estão mais uma vez sendo regurgitadas nesse parlamento. Não tem cabimento a condução deste processo, presidente. E prezo aqui aos deputados que têm algum bom senso e que têm alguma idoneidade de lerem o texto de maneira isenta, sem ideologia, e entenderem quem é que paga os impostos: consumidores, trabalhadores e empresários. Esse é que financiam o Brasil. Vamos manter essa proposta para eles e não uma proposta para o Estado. E é essa proposta que nós estamos vendo crescendo aqui. E, infelizmente, é uma proposta de Estado contra a população, contra os empresários, contra os trabalhadores. É essa que essa proposta está sendo feita. Presidente, colegas, muito obrigado. Essa reforma é muito mal feita. É a pior proposta de reforma tributária feita em toda a história do Brasil. É um horror. E estão com uma pressa danada de empurrar isso goela abaixo. Os deputados não conhecem o assunto. Foi feito um grupinho fechado. Isso não foi discutido com a sociedade. E eu não sei por que essa pressa toda. Ou o governo está morrendo de vontade de arrecadar mais e vai aumentar preço de alimento, vai aumentar preço de escola, o setor de serviços vai ficar muito prejudicado. E eu espero que, sinceramente, os deputados não votem isso essa semana. Não há razão para essa pressa. Não há razão nenhuma. E ninguém diz claramente qual será a alíquota. Quanto é que vai ser a alíquota do tal do imposto sobre bens e serviços? Ninguém diz. É um salto no escuro. Uma coisa muito mal feita. Vamos torcer para que eles não votem isso essa semana e que esse texto possa ser discutido com toda a sociedade brasileira. Prefeituras, governos estaduais, setor de serviço, indústria, setor financeiro. As coisas não podem ser feitas assim a toque de caixa, empurrar a goela abaixo, como se todo mundo fosse bobo e só um iluminado soubesse pensar.